Fala pessoal, em noite avassaladora, o Flamengo amassou o time do Galo e tirou o pé, tá? Foi sem pena, mas mesmo assim o Flamengo ainda tirou o pé e venceu o time do Galo por 4-0 e a mídia está repercutindo demais. Ficou interessado? Quer saber tudo que a mídia está falando a respeito dessa vitória do time do Flamengo e muito mais? Então assista esse vídeo até o final, mas antes peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. Vamos para um Flamengo que ontem não teve pena, não. Até teve, né? Que se ele quisesse podia ganhar de 5, 6. Até teve um pouquinho de pena. Mas foi avassalador, não perdoou a confusão do Atlético ontem, né? É inquestionável, né? Como essa equipe está amadurecendo, evoluindo cada vez mais com a identidade do treinador. É um Flamengo que construiu. Obviamente não é um time que tinha a mesma posse do treinador passado, do Felipe Luiz, mas é um time quando precisa gira a bola e é inegociável quando tem espaço. Os gols do Flamengo é assim, a leitura perfeita dos espaços vistos deixados pelo Atlético Mineiro e aí a inteligência, a qualidade individual desses jogadores. Para mim foi o time que melhor desempenhou na rodada, mais uma vez, contra o Bahia foi também o vitorioso. E é um time vertical, perigoso, letal, assim, que consegue inclusive variar sua forma de marcar. Acho que ganhou muito repertório com o treinador atual. O Flamengo do ano passado era um Flamengo que gostava da posse de bola, posse por posse, envolvia o time, os times adversários e conseguia ganhar o jogo. Esse Flamengo não. A Calan foi muito bem agora. O Flamengo é letal. O Flamengo vai para matar, vai mesmo para fazer os gols. Ele não fica posse por posse, eu quero ter mais posse de bola, não. O Flamengo vai para fazer os gols, vai para matar. O Pedro se torna um jogador novamente, né? Porque o Pedro também, para mim, tinha que estar nesse ciclo da seleção brasileira. Porque ele é um jogador refinado e um jogador que procura o gol o tempo inteiro. Mas ele machucou muito também, né, Bastos? Machucou muito nesse ciclo, né? Mas aí eu vou falar desse cara aí, porque... Qual deles? O Plata? Plata. Por que eu vou falar do Plata? Porque ele teve a porta de sair do Flamengo quando o Léo Jardim chegou. E aí o Léo Jardim com certeza deve ter conversado com ele. Eu preciso de você assim. Desde o jogo que ele voltou, se eu não me engano, foi contra o Santos, que ele acerta uma bola na trave de perna direita. Ele se tornou um jogador imprescindível para esse ataque do Flamengo, porque ele dribla, ele ataca, ele defende, ele ajuda taticamente. Ele é um cara que participa do jogo o tempo inteiro, participa do terceiro gol com uma pré-assistência, né? Esse calcanhar que ele dá pro Varela cruzar pro gol do Arrascaeta. Ele perturba o zagueiro o tempo inteiro. E um Flamengo que só cresce, porque tecnicamente, para mim, é a melhor equipe do futebol brasileiro, tecnicamente falando. E o Flamengo precisava dessa fome aí, ó, que a gente está vendo. Até o Everton Araújo, o que está jogando, a assistência que ele dá no quarto gol do Flamengo, no segundo do Pedro, é de um jogador que pisa na área, que ele não fazia isso com o Felipe Luiz. Ele só protegia a frente da zaga. Hoje ele faz gol, fez um golaço contra o Vitória no meio de semana e dá assistência pro gol. Esse gol aí que a gente vai ver agora. Então é um Flamengo que caminha passos largos junto com o Palmeiras para brigar novamente pelo Campeonato Brasileiro. O jogo de ontem, assim, interessante as mensagens que o Flamengo passou, né? Galo também. Hein? Então, isso já é uma coisa curiosíssima, porque foi o 13º jogo do Flamengo sob a direção do Leonardo Jardim e foi o 14º jogo do Eduardo Domingues sob a direção, dirigindo o Galo. No entanto, com 13 jogos, o Leonardo Jardim conseguiu desenhar um perfil de Flamengo. Mas pegou também de um time multicampeão. Eu já, sei, né? mas acontece o seguinte, você até agora não consegue ver no Galo nenhum rabisco do que pretende o Eduardo Domingues em cima do que ele fala nas entrevistas. Agora, as mensagens que o Flamengo passou, e eu acho que o Flamengo nesse Campeonato Brasileiro ele tem um ponto de corte, que é aquela derrota para o Bragantino. A partir daquela derrota para o Bragantino, há uma transformação no Flamengo e, ao mesmo tempo, os resultados, o jogo pelo Campeonato Brasileiro seguinte é contra o Santos, e os resultados aliados a desempenho. O Flamengo não está conseguindo resultados divorciados do desempenho. Pelo contrário, o desempenho, o resultado é consequência desse desempenho. E aí, para mim, tem uma mensagem muito clara. Vai jogar contra o Flamengo? Não dá para entrar em campo com baixa voltagem. Não dá para entrar em campo achando que o jogo, por determinado período, ele vai ser um jogo de estudos, protocolar. Não. A partir do instante em que a bola rola, você vai ver
esse Flamengo o tempo inteiro buscando o ataque. E que o deixa, muitas vezes, diferentemente do que acontecia com o Felipe Luiz, às vezes até vulnerável na defesa. Exatamente por conta dessa alta taxa de ambição na busca pelo ataque. Sabe o que me lembra, André? Eu vou fazer um paralelo aqui. Há 2 semanas, nós ficamos todos entristecidos pela morte do Oscar, né? Oscar do basquete. Pois bem, eu me lembro que um grande período da seleção brasileira de basquete foi com Oscar e Marcel. E o técnico era o Ari Vidal. E o Ari Vidal, ele dizia o seguinte, olha, se eu tenho Oscar e Marcel, eu tenho que atacar o tempo inteiro. Eu vou defender, mas eu não posso renunciar ao ataque. Me parece que o Leonardo Jardim faz, ele olha e fala assim, cara, olha a qualidade que tem. Pessoal, rapidinho aqui, vocês acham que esse estilo de jogo do Leonardo Jardim é um estilo de jogo que favorece aos jogadores que o Flamengo tem? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Isso que você observou, poxa, a posse, se tá com a bola, só tem um objetivo, é ir em direção ao farol. Você está numa rua escura, tem um farol lá. Naquele farol que a gente tem que chegar, o farol é o gol. E tem que ficar jogando o tempo inteiro. Muitas vezes, aconteceu no jogo de ontem, mas aí entra alguém, um cara, que eu não sei se vocês vão... Posso pegar o gancho do Marcel que você citou? Pode. Só para não passar. No Instagram dele, e o perfil dele é Marcel 120-115, que é o placar da final dos Jogos Pan-Americanos de 87, 120-115. Então é Marcel 120-115. Ele fala pela primeira vez sobre a morte do grande companheiro. É lindo, é uma lindeza de depoimento. Convido vocês a conferir depois do programa. Fala. Não, o que eu queria dizer é o seguinte... Quando o Flamengo, até por conta dessa concepção que o Leonardo Jardim está cada vez mais colocando na equipe, quando o Flamengo é atacado, aí aparece alguém, que eu vou dizer para vocês, não sei se vocês vão me acompanhar, que se fosse brasileiro, eu faria, é candidato a ser goleiro da seleção, que é o Rossi. Cara, é impressionante a eficiência do Rossi. O Flamengo não é constantemente atacado. Domingo passado, jogando contra o Bahia, lá dominando o jogo, fez 1-0. Daqui a pouco foi uma bola, o Rossi, pimba. Ontem, o jogo está ali, o Flamengo dominante. O Atlético entre o catatônico e o perdido, não sabia muito bem o que fazer. Se ataca, se defende. E a marcação. Quem é que acompanha o Arrascaeta quando ele sai? Poxa, é o Maicon? Não é o Maicon. É o Bernard tem... Não, estava tudo desestruturado. Mas uma hora o Galo chegou. E aí quem apareceu? O Rossi. Esse é goleiro de time grande. Cara, é assim... Então, as mensagens que o Flamengo passou no jogo de ontem, elas são para todas as outras equipes, é óbvio que o campeonato... Olha, ele iniciou o processo de naturalização dele. Não sei se concluiu, confesso. Não sei se concluiu. Não, primeiro submetia, aparecia... Eu não convocaria o Rossi, acho que há goleiros na frente, mas acho que ele é um goleiro muito bom. Eu não estou dizendo que convocaria, mas ele faria parte... O jogo de ontem, inclusive, teve no Everson o melhor jogador do Galo. Se não fosse o Everson, teria sido 6-7. E o Everson também nunca teve chance na seleção. Como elogiar um 4-0, onde o goleiro toma 4 gols? Cara, o Everson fez 2 defesas. E a gente vai falar que o melhor jogador do outro time foi o goleiro. O Everson fez 2 defesaças ontem. Mas eu queria... A divergência é o sabor do programa de debate, né? Eu queria respeitosamente divertir dos amigos, especialmente do senhor aqui. Fala comigo. Da Aline também. Não, porque assim, vocês fizeram vários elogios ao Flamengo do Jardim. O Jardim é um ótimo técnico. Mas eu acho a comparação com o ano passado, eu ainda acho que o Flamengo precisa ter uma calma para se comparar com o ano passado. O ano passado é uma obra pronta, esse ano é uma obra em construção. E eu acho que se ele chegar no nível do ano passado, ainda não chegou. Não, ele tem que ganhar as 2. Exato. Não, assim, eu falo os sinais são bons até agora. Eu falo jogo por jogo. Por exemplo, eu não acho que o time do ano passado era posse por posse. Eu acho que por exemplo, o Flamengo dominava jogos com posse de bola. É uma maneira de você não deixar o adversário te atacar, né? Esse de agora ele é um pouco mais agressivo. Ele é um pouco mais de mais fúria, né? Mais Jürgen Klopp, assim, né? Um pouco mais de fúria. Vamos em medidas proporções. Porque o corte ele fica ruim. Em medidas proporções, tá? O corte ele pegou fica experiência, ruim. né? O corte ele fica ruim. Porque eu fui falar lá do... Pegou experiência já, né? O tal do Valverde meteu 3 gols. É porque você falou no dia, minutos antes do Valverde marcar 3 gols na contra o City. Não, mas em medida proporção, o Felipe Luiz
é o Pepe Guardiola, posse, que controla o jogo por posse. Isso. E o Léo Jardim é o Klopp. A Fúria. A Fúria, que é o gol o tempo inteiro. É isso que eu quis dizer. Isso. Eu, Felipe, gosto mais do Pepe Guardiola. Gosto mais do Pepe Guardiola. E o Jardim ainda tem uma facilidade, por exemplo, em relação ao Barba, que é pegar um time pronto, vencedor, que passava por um momento ruim, estava fisicamente muito abaixo. Você trabalhar com um time que está pronto, que tem repertório, fazer pequenos ajustes. E a ideia que ele apresentou é uma ideia fascinante. É muito mais fácil que pegar uma terra arrasada do Domingues e criar um time. Então, assim, o Jardim já pega um time pronto, né, vencedor, com uma ideia de jogo clara e faz pequenos ajustes, ele propõe é fascinante. na minha opinião. Aqui, mas assim, eu acho que uma coisa não exclui a outra, né? É claro que não dá para comparar os dois trabalhos, né? Primeiro, que o elenco do Flamengo é o melhor do Brasil, isso é inquestionável. E melhorou em relação ao ano passado? É inquestionável. E outra coisa que é um fato, um Flamengo que demora a engrenar no início da temporada, né? Então, eu não duvido que se o Felipe Luiz estivesse no comando, esse Flamengo poderia estar no caminho e no processo também de voltar ao ápice da temporada passada, não é sobre isso. Mas tem alguns pontos, e não é para comparar os dois trabalhos, são formas diferentes. E mesmo assim, não é fácil você ter uma ideia de jogo e conseguir colocar a sua ideia de jogo, ainda mais com um time com a característica do Flamengo, que tem jogadores que tem essa... Só rapidinho aqui, vocês acham que o Leonardo Jardim pode sim sentir dificuldade com esse time do Flamengo futuramente, quando tiver todo mundo à disposição, jogadores que estão do departamento médico? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Essa questão de rodar mais a bola, o Jorginho é um exemplo, o Arrascaeta é um outro exemplo, os zagueiros que têm uma boa construção de jogo também era uma característica do Felipe, também é outro exemplo. Só que por isso que eu acrescentei, ele trouxe mais repertório ao Flamengo, usando até características de alguns jogadores, como o próprio Lino. O Everton, que foi uma aposta do Felipe, é mérito do Felipe, mas o Everton está jogando super à vontade, super confiante. Varela também, gente. Varela é outro Varela Felipe. estava para sair do Flamengo, o Felipe falou, não, Exato. Nós vamos renovar com você. O Varela se surpreendeu quando conversou com o Felipe à época, e o Boto à época, que o Flamengo queria renovar com ele, porque o Varela era vaiado. Exatamente. E eles, foi uma escolha do Felipe, não, vai sair o Wesley, você vai ser o meu cara. É um exemplo claro disso, né? Então, assim, não é comparar os dois trabalhos, até porque o do Felipe está à frente pelo tempo, por tudo que conquistou. Putz, é inquestionável. Por isso que eu acho que é uma coisa interessante. E o Jardim é mais experiente que o Felipe também. Sim, ele tem mais rodagem, tem mais milhagem. Ele pega um time pronto e faz... Tem mais milhagem. Dentro disso que a Calan está falando, a gente fala do Jorginho, a gente fala do Arrascaeta, mas a gente fala do Pedro. Pedro não é um cara rápido, mas é o cara que vai finalizar a jogada. Se a gente observar no gol do Arrascaeta, quem inicia a jogada é o Pedro. Ele inicia, dá a bola pro Plata, invade a área... E ali, no mesmo espaço, praticamente, olha lá, quem inicia a jogada é o Pedro. Ó. E aí é onde está falando que o Flamengo ficou letal. O Pedro já está dentro da área para fazer o gol. Se o Arrascaeta não faz o gol, o Pedro faz o gol. E aí essa fome, o cheiro de sangue do tubarão dentro da água, é isso. Que o Flamengo, não é que não tinha no ano passado, o Flamengo tinha, sim. Mas é que agora, eu acho que se a gente for buscar o trabalho do Léo Jardim no Cruzeiro, era isso que o Léo Jardim pedia. Pro Caio Jorge, pro Matheus Pereira, pro Wanderson, pro outros atacantes do Cruzeiro, que o Flamengo agora, ele tá fazendo muito isso. O mecanismo do Cruzeiro aí mesmo. É muito, mas muito. Assim, eu tô muito curiosa para ver quando esse time tiver com todo o elenco disponível, com o Paquetá, com o Pulgar, o que ele vai fazer com o Everton? Ele mesmo... O Plata tá bem do lado direito, o Paquetá vai jogar onde? Time. Ele mesmo falou sobre isso. Ele vai dar mais minutos pro Arrascaeta porque ele não tem o Carrascal nem o Paquetá. Plata desponta com o Pedro, com o Felipe também, cara. Plata também. O Plata era o jogador de confiança do Felipe Luiz. Exato. Então, são maneiras demais, diferentes. Na minha opinião, mas era. Desponta com ele. São maneiras diferentes de pensar futebol, mas futebol não tem um jeito certo tem de o repertório. Quer dizer que o senhor fala agora preocupado com os cortes, mas tem que pra falar. Vai que o Valverde faz 3 gols. Como aconteceu. A gente ia falar com os comentaristas, mas chama também o Rafael Marques pra gente falar deste Flamengo. Ô Rafa, vamos falar do Flamengo porque será o time do mês de abril aqui no futebol brasileiro, Rafa? Acho que é uma boa pergunta essa, viu, Bruno? Um abração pra você,
para Mari, para o Jailson, para o Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. Verdade, está terminando o mês e o Flamengo está arrasador. 7 vitórias consecutivas. E havia até uma discussão antes do jogo de sábado de ontem contra o Atlético Mineiro, se o Flamengo conseguiria ser fora de casa tão impositivo como tem sido jogando no Maracanã. E eu acho que 30 minutos foram suficientes para provar que sim, diante de um adversário combalido, como a Nath já está com problemas grandes, né, do ponto de vista organizacional, também técnicos, um Galo muito abaixo do que pode render. O Flamengo não tomou conhecimento, impôs o seu jogo. Quem analisa a partida com base nos números pode ficar com aquela sugestão de que o placar foi muito elástico. E eu acho que cabe até um bom debate se o jogo de ontem foi para um 4-0. O que eu acho que não dá para debater é que o Flamengo foi eficiente, cirúrgico, impositivo, com muita confiança dos homens de frente. Plata fez um golaço, um dos mais bonitos do Campeonato Brasileiro. Pedro marcando 2 vezes. Arrascaeta mais uma vez atuando como finalizador. Flamengo com muito repertório na fase ofensiva, construindo o placar no primeiro tempo, que praticamente já liquidou a fatura para a segunda etapa e administrou até chegar ao 4º gol, outra vez marcado pelo centroavante Pedro. Flamengo com essa situação se mantém com a distância de 6 pontos em relação ao Palmeiras, 32-26. Flamengo tem um jogo a menos e após a partida o técnico Leonardo Jardim falou sobre o comportamento da equipe e também abriu um capítulo especial para discorrer a sua opinião a respeito do crescimento técnico de Gonçalo Plata. Vamos acompanhar. Criámos e fomos mais eficazes e acabámos por fazer 4 golos. Eu como treinador, a minha ideia perante o trabalho dos jogadores é vamos criar e depois com certeza há dias que vamos ter mais eficácia, mas há dias que vamos ter menos eficácia. E depois os resultados positivos, ser sequência do trabalho. No futebol não existe troféus individuais, existe troféus coletivos e é para isso que trabalhamos e é para isso que eu estou extremamente focado. Desde o momento que ele integrou as ideias do grupo em termos de trabalho, em termos de atitude, o talento está lá. Eu já conheço o Plata desde a altura do Sporting, é um jogador que eu já sigo há muito tempo, sei das qualidades dele. Eu também sabia que ele tinha feito um gol extremamente importante aqui e eu queria referir o gol que ele fez, mas principalmente... Pessoal, rapidinho aqui, vocês acham que o Flamengo deve sim negociar o Plata na próxima janela ou vocês acham que se ele continuar nessa crescente, ele deve permanecer no time do Flamengo? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? A atitude também defensiva no jogo. Ele ajudou muito o Varela sempre em termos defensivos. O Flamengo ontem teve a sua linha defensiva considerada titular, né? O técnico Leonardo Jardim geralmente opta pelo Varela pela direita, pelo Alexandre pelo lado esquerdo, nas partidas de maior exigência, e foi esse o tratamento que o Flamengo deu ao jogo de ontem contra o Atlético Mineiro, jogando em Belo Horizonte. O time fez vários jogos seguidos, Bruno e amigos, jogando no Maracanã, e agora vai ter uma sequência importante jogando fora de casa. Tirando o clássico contra o Vasco, no próximo domingo, dia 3 de maio, pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem 5 partidas das próximas 6 atuando na condição de visitante. Vai fazer os jogos contra o Estudiantes e contra o Independente Medellín fora de casa, pega o Grêmio fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, o mesmo se aplica ao Atlético Paranaense, e ainda tem jogo da volta contra o Vitória lá em Salvador pela sequência da Copa do Brasil. Esse vai ser o início de maio importante para o Flamengo conseguir construir na condição de visitante uma campanha semelhante à que faz na condição de mandante. Bruno. Boa, Rafa. Obrigado. Continua com a gente pra gente falar bastante do Flamengo e também dessas individualidades, mas nessa questão de jogar dentro ou fora de casa, pena para o Flamengo que os próximos jogos não são em Belo Horizonte, especificamente na Arena MRV, porque esse número, eu assustei quando eu olhei, hein? 5 jogos do Flamengo na casa do Atlético, 4 vitórias e 1 empate. 11 gols do Flamengo, 3 gols do Galo e já teve até título conquistado, né? O Flamengo ganhou lá a Copa do Brasil também com o Plata. E ontem foi de fato um atropelo, hein, Jailson? Sim, eu gostei do seu gancho. Qual foi? Você preparou mentalmente esse gancho, fala aí. Antes. Qual doce? Você viu que ele tava quietinho aqui, olhando pro nada? Tu viu a viradinha de jogar... de visitante, né? E tal. Não, o Rafa falou ali... Aí você já começou a parar, olhar pro alto, né? Pensar... Isso, quando ele estiver quietinho, olhando pro nada... Eu pensei no negócio aqui que daqui a pouco eu vou falar também. Daqui a pouco eu vou falar um negócio aqui, me lembra, viu, Mari, do Plata? Mas foi um recital. De fato, foi o recital do Flamengo. A gente falava ontem ali na redação. Os gols do Flamengo, pra mim, foram gols muito bonitos. Jogadas construídas, jogadas coletivas. E aí, pra mim, pega o gancho do que o Leonardo Jardim estava falando em relação ao troféu coletivo.
porque o Atlético ficou sem saber o que fazer. O Atlético tentando fazer a pressão lá em cima, o Flamengo em 3 toques na bola sai na cara do gol, Samuel Lino serve muito bem. Essa daí, de novo, o Atlético tenta subir a pressão, o Pedro de calcanhar deixou a Arrascaeta em condições Fazendo a intermediária, de finalizar. o Pedro, pô. Exatamente. Assim, poucas vezes eu vi o Flamengo com tanto espaço, com tanta liberdade para trocar passes. Esse para mim foi o maior impacto. A intermediária, né? Ontem até citei o Felipe, o nosso editor-chefe, porque ele já vem cantando essa pedra há bastante tempo. Desde a série do Da Luiz. intermediária do Atlético, como é frágil. E ontem ficou muito nítido, mas muito nítido mesmo. O Flamengo, o Arrascaeta principalmente. Olha a liberdade, gente. Samuel Lino pegando a bola para fazer a finalização, o Everson já levanta lá falando com seus jogadores. O Arrascaeta toda hora dominando a bola com liberdade na intermediária. Pedro, a mesma coisa. Então, assim, de fato, foi uma vitória com a tranquilidade que o Flamengo construiu ontem. Que velocidade, né, Mari? Além de tudo. Me lembrou, assim, não sei se foi o ar também ali de Minas, mas me lembrou uma versão melhorada do que ele conseguia fazer com o Cruzeiro. Por conta das a questão peças, da velocidade e intensidade, né? Muito vertical e assim, a gente falava ontem no linha de passe, né? O Flamengo ontem finalizou 9 vezes, assim. Acho que um dos jogos que menos finalizou, né, nos últimos tempos, porque o Flamengo normalmente finaliza muito mais, produz muito mais, fica com a bola, mesmo com o Leonardo Jardim, né? Fica com a bola, enfim. Gol a cada 2,25 chutes, né? Exatamente. Então, assim, ontem foi de fato bem Leonardo Jardim. Eu esqueci o que eu ia falar. Mas, enfim, vou continuar falando do Flamengo. Que eu ia citar o que a gente estava falando. Lembrei. Que a gente estava falando ontem no Linha de Passe sobre esse jogo rápido do Flamengo e da definição, né? Acelerou, marcou gol. Acelerou, marcou gol. Mas não é aquele ataque que é bola esticada no centroavante e aí o gol acontece. Mesmo sendo um ataque rápido, ele ainda passa pelos pés dos principais jogadores do Flamengo. Então é do Jorginho, é do Lino, é do Pedro, é do Arrascaeta, é do Plata. Então, assim, é muito entendimento isso entre os jogadores e é seguir à risca ali o plano tático do treinador. Porque aí, como a Mari citou, aí a gente entra na conversa também das individualidades, né, Rafa? E aí a gente pode lembrar que o Paquetá não estava ontem. O Jorginho estava voltando ontem, mano. Jorginho voltando ontem. Voltando ontem. Aí o Pedro faz de novo uma partidaça e a fase dele é absurda, né, Rafa? Como a gente mostrou mais cedo, o próprio Plata que você citava e o Samuel Lino, que a Mari e o Jailson têm falado aqui já algumas rodadas, Rafa. Exatamente. Não, sim, você quando o momento coletivo é muito bom, né, as individualidades aparecem, principalmente quando elas são de exceção, quando elas são jogadores de muito bom nível técnico, que às vezes, circunstancialmente, passam por uma fase física inadequada, ou o coletivo não está ajudando para que essas individualidades elas apareçam, elas sejam potencializadas. Há uma grande discussão, né, se na verdade o time do Flamengo titular é o de ontem, com o Paquetá no lugar do Jorginho ou com o Paquetá no lugar do Plata? Aí, pelo jogo de ontem, vocês tirariam quem? O Jorginho? Pessoal, rapidinho aqui. Essa resposta aí, essa pergunta aí é bem interessante. No jogo de ontem, vocês tirariam quem, né? Para a entrada do Paquetá? Jorginho ou Plata? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Ou Plata para a volta do Paquetá, quando ele tiver em condições. Esse é um problema bom para o Leonardo Jardim resolver em relação à dinâmica. Já debatemos aqui algumas vezes, inclusive, que o Flamengo tem no campo a prova que o Paquetá rende melhor como um segundo homem, um cara de construção, vendo o jogo de frente, do que aberto pelo lado direito, como um meia que se posiciona para fazer o apoio das jogadas trabalhadas coletivas, né? As jogadas de aproximação. Então, essa é uma questão que, obviamente, ele vai ter que resolver. Dificilmente o Paquetá vai ser um reserva. Jogar ele vai. Agora, onde depende das decisões do treinador. Mas sobre as individualidades que eu sempre perguntava, Bruno, é impressionante como tem uma das teses do futebol que, para mim, ela é uma das mais certas. Eu já ouvi algumas vezes e jogos como o de ontem ajudam a constituir uma espécie de veracidade absoluta em cima do conteúdo dela. Jogador de talento só precisa de espaço. O resto, até uma ineficiência tática pode ser compensada pelo talento de um jogador de qualidade acima da média. Então ontem o Jailson foi muito feliz quando ele falou sobre a maneira como o Atlético estava desguarnecido na marcação do meio-campo e o quanto isso escancarou o que o Flamengo tem de mais precioso, que é a sua qualidade do meio para frente. Por isso que eu falo sempre, talento só precisa de espaço. O Galo deu, o talento do Flamengo apareceu. E às vezes quando não tem tanto espaço, os caras criam, né? Exatamente. Assim, Porque só eles são acima da média. pegando o gancho do que o Rafa falou. O quê? É uma brincadeira, tá? Só pra deixar claro. Era melhor não ter todo mundo à disposição, né, o Leonardo Jardim, hein?
Mas aí é aquela que aí coisa, vai a temporada vai rodando. oferecer esses espaços ali, né? É que aí vai rodando, Isso. vai colocando Não, e ali ele vai um de tirar cada vez pra segundo jogar. tempo, porque já vai pensar num jogo de Já vai pensando no outro Libertadores. jogo, essa que semana. Aí o outro tá suspenso num jogo já automaticamente. Porque, que dor de cabeça, tendo todo mundo à disposição num jogo decisivo. Eu já falei isso aqui, eu Falou. repito. Eu não sei qual Porque escalação. pensando assim, não é Mas óbvio, não é óbvio que é esse que É a sai. escalação inicial, né? De um jogo decisivo, porque ele vai mudar. Não, claro que ele vai mudar, mas de segundo fato, tempo. eu fico pensando, como eu falei, um exemplo. Quartas de final, um exemplo, de Libertadores, sei lá, Flamengo e Boca, um exemplo assim. Sei. A qual time você escalaria? Todo mundo à disposição. É o tipo de, assim, sinceramente, difícil demais. Bem difícil. Porque já que o pau que rola nas redes é sobre apelido e é uma brincadeira, porque não pode falar apelido porque já vira confusão, mas é um apelido elogioso. Apelido elogioso. O Plata tem velocidade. Tem. Ah, era isso que você ia falar? O Plata tem velocidade. Ele joga pelo lado e joga por dentro. Ele tem gol e é decisivo. Ele é o Mbappé da nação. Ele é o Gonzalo Mbaplata. Nossa. Quem joga no ataque do Flamengo? Gonzalo Mbaplata, Rafa. É a do dia. Você vai passar algumas semanas tentando melhorar isso. E ele mas não vai parece conseguir, com o Bruno. Mbappé, não parece, É de uma Mário? vivacidade impressionante. Fisicamente. Não parece, Pelo não. amor de Deus, cara. Aí é você que não tá parece, querendo que pareça. O cara Não, tá peraí, Eu doido, posso cara. fazer um elogio? Você se pode. Cadê? você jogar Vai na lá, Iava, faz isso não é aí, elogio, ó. cara, isso é uma Faz aí, afronta. ó. Faz Você aí. quer que eu fale? vai. Acompanha o raciocínio. Tem velocidade. Muita. Eu não tô parecendo. Joga por dentro e pelo lado. É decisivo. É carisma. É parecido. Vai pra Copa? Vai pra Copa. Vai pra Copa. Vai pra Copa. Gonzalo Mbaplata. Quem vem Não comigo? dá, Vem não dá, comigo, pelo amor de Mário. Deus. Era pra ter continuado nele. Isso, Não, eu vou com vou, você, eu vou eu com não vou, você. não. Isso Só tá me não lembrando apareça. aquele técnico antigo. Aquele técnico antigo que uma Essa vez semana eu vou com o você em Vasco tudo. contratou um jogador. Ei, Bruno. Você me lembrou agora o seguinte, aquele técnico antigo, e uma vez o Vasco contratou o Guilherme. O Vasco vivia uma fase áurea, né? Com Romário, Edmundo jogando. Aí contratou o Guilherme, né? Aí perguntaram para o Lopes assim, ô Lopes, o que você fala sobre o Guilherme? Aí o Lopes falou assim, olha, cabeceia bem, dribla bem, bate com a direita, bate com a esquerda, sabe marcar, sabe cruzar, sabe cabecear. Aí o pessoal, calma, Lopes, é o Guilherme, não é o Pelé. É a mesma coisa agora, Bruno. Assim, o Plata, não pode ser o Mbappé. Existe uma lacuna enorme. Ainda bem que você me avisou, O torcedor do Rafa. Flamengo sabe disso. O torcedor do Flamengo nem quer saber disso, se você quer saber o que eu acho, viu, Bruno? Ele até prefere deixar Plata mesmo. Negócio de Me Plata lembrou a não dá, não. apresentação do Paulo Baia. Paulo Baia do Fluminense, Fluminense. falando Demais. que Bom o demais. Mbappé tinha as características Lembra? dele. O Exatamente. Mbappé lembra as minhas características. Só rapidinho, eu vou chamar o Cícero. A gente falou que o Plata vai pra Copa, mas é rapidinho. E o Pedro, vai? A disputa dele é com o Igor Thiago. Tá nessa Tem disputa, não chance tá, pra ir? Mário? Infelizmente, não. Não sei. Não sei, tem 20 dias ainda aí, de repente. Eu acho que talvez. De repente, não sei. Eu não. acho que o Ancelotti valoriza muito toda a construção E o do Igor elenco da Thiago Copa. foi bem. E o Foi Pedro bem, não participou né, disso. quando O esteve, Igor né? Thiago foi bem quando esteve. Mas é uma É opção. uma pena que tenha sido só agora, né? Esse boom do Pedro, assim. Se a gente pega desde o, sei lá, meio do ano passado, ele nessa sequência, ele teria tido mais oportunidades. Mas ele se candidata, né? Se coloca aí à disposição. eu acho Assim, né? Se acontecer Assim, alguma coisa, ó. tá ali na fila do embarque. É isso aí. Se precisar, se sobrar um lugar, eu Tá vou. pronto. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que venceu ontem o time do Atlético Mineiro, dentro da casa do Atlético Mineiro, que é o salão de festa do Flamengo, melhor falando, né? Venceu mais uma vez, aplicou uma goleada sensacional, primeiro tempo incrível do time do Flamengo. Segundo tempo, o Flamengo deu aquela segurada, deu aquela freada, acredito, já pensando também, né? O resultado já estava feito e também pensando nas próximas competições, né? Pensando em Libertadores, os próximos jogos na sequência, né? O Flamengo deu aquela segurada, tirou um pouco o pé. Mas e aí? Vocês acham que esse time do Flamengo, no comando do Leonardo Jardim, pela essa evolução que ele está tendo, vocês acham que ele pode bater algum recorde que foi aí do time do Flamengo, principalmente na era do Jorge Jesus? Ou vocês acham que é um pouco mais difícil pelo início de campeonato, principalmente? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham aí a respeito desse time do Flamengo no comando técnico do Leonardo Jardim? Na minha opinião, o cara tem sido muito, né, proveitoso em suas oportunidades, tem tido, né, um bom olhar clínico para escolher as melhores opções em determinados jogos, né? Muito se pode se reclamar que o Flamengo não tem um time titular fixo, né? Digamos assim, a gente nunca sabe os 11 jogadores que irão para a próxima partida, mas isso
tem ajudado o Flamengo, né? Às vezes até mesmo confundindo ali algumas marcações, às vezes os caras não sabem quem marcar, como é que ele vai vir, e também pelo o fisiológico, né, do jogador, os dados fisiológicos, ele tem tido ali as suas opções, né? Dá uma segurada no jogador, deixa o jogador ir, deixa o jogador jogar, dá uma segurada, deixa na reserva, às vezes nem escala. Então, ele tem tido ali algum olhar clínico e com isso o Flamengo tem mantido aí 6 vitórias consecutivas, né? 4 no Campeonato Brasileiro e 2 na Libertadores. Então, isso mostra na Libertadores e também na Copa do Brasil. Então, isso mostra que o time do Flamengo está muito bem treinado e com uma ideia muito fixa, digamos assim, né, em busca de campeonatos. Não sabemos se será ali tentar buscar uma tríplice coroa, se vai, digamos assim, priorizar Libertadores e Brasileiro, né? Mas na sua opinião, o que é que vocês fariam no lugar dele? Deixa aqui nos comentários, hein? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, comenta aqui embaixo. Ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.